Olá a todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre vacinação infantil. A vacina contra a Covid-19 finalmente começou a ser aplicada nos pequenos de 5 a 11 anos. E isso é motivo para comemorar, porque estamos falando de proteger a vida de cerca de 20 milhões de crianças em todo o Brasil. E claro, seus familiares e professores também. Mas por outro lado, muitos pais estão deixando de vacinar seus filhos contra outras doenças tão graves quanto, preocupando especialistas. E este assunto é importante e urgente. Então vem, porque para hoje é o que tem. Nos últimos dias, a timeline das minhas redes sociais foram invadidas por fotos de crianças sendo vacinadas contra a Covid-19. Um festival de fofura, embalado em uniformes de heróis, camisetas de bichinhos e máscaras coloridas. Uma lindeza sem fim. E eu não poderia estar mais feliz por isso. Curto todas, mesmo daquelas que nem conheço. Porque essa é uma vitória importante para todo o país, para todos nós. Vingadores! Avante! Apesar do atraso provocado por questões políticas, desinformação e negacionismo, a vacina contra a Covid-19 finalmente começou a ser aplicada nos pequenos de 5 a 11 anos em 17 de janeiro de 2022, exatamente um ano após o início da vacinação em adultos. Um dia histórico, com certeza. Mas se por um lado podemos comemorar mais este avanço científico na luta pelo final desta pandemia, não podemos esquecer que essas crianças também precisam estar em dia com o calendário do PNI, o Programa Nacional de Imunizações. É hora de se proteger! Infelizmente, a imunização de doenças como sarampo, catapora e poliomielite, entre outras, caiu demais nos últimos anos, preocupando especialistas. Pela baixa na cobertura vacinal, muitas dessas doenças que já estavam erradicadas no Brasil estão voltando. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E é sobre isso que eu vou falar hoje, mas antes, já deixa seu like neste vídeo, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais gente entrar nesta conversa. Tem muita gente por aí que desmerece o Brasil em muitas coisas. Mas verdade seja dita, nós já fomos exemplo de vacinação infantil com o nosso Programa Nacional de Imunizações. É verdade. Criado em 1973, o PNI foi instituído pela Lei nº 6.259 de 1975 e regulamentado em 1976. Sua primeira campanha nacional foi a de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil, em 1980, com a meta de vacinar todas as crianças menores de 5 anos em um só dia. Vacine seu filho contra a paralisia infantil. 3 doses a partir do 2º mês de vida até completar 1 ano. Basta levá-lo a um posto de saúde. A campanha foi extremamente bem sucedida e o PNI conseguiu o feito de erradicar a poliomielite, popularmente conhecida como a paralisia infantil, em 9 anos. O último caso registrado no Brasil desta doença, que não tem cura e provoca sequelas severas, ocorreu em 1989 na Paraíba. E em 1994, o Brasil e outros países da América receberam um certificado de que a doença e o vírus haviam sido erradicados do continente. E como aqui a gente trabalha com informação e não com achismos, lembro que a vacinação infantil é obrigatória por lei no Brasil, segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 14 de parágrafo único está estabelecido que, abre aspas, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Caso os pais se recusem, eles estão sujeitos a uma multa prevista no artigo 249 do ECA. E essa multa pode ser de 3 a 20 salários mínimos. E em caso de reincidência, a multa é cobrada em dobro.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro quando diz que a vacinação de crianças e adolescentes é obrigatória nas hipóteses em que a autoridade sanitária determinar. É o caso da Covid. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, expediu uma decisão reafirmando que o Estatuto da Criança e do Adolescente não dá margem a essas escusas para vacinação. Então, está na lei, não se trata de opinião. Mas apesar do histórico bem-sucedido e premiado do Programa Nacional de Imunizações, as taxas vacinais no Brasil caíram muito nos últimos anos. Muitos pais estão simplesmente deixando de vacinar os seus filhos. E em 2020, a cobertura vacinal caiu a níveis semelhantes aos registrados na década de 80, época em que o PNI estava apenas começando. Olha só que retrocesso! Nenhuma das metas de cobertura das vacinas infantis disponíveis pelo PNI foi atingida em 2020. Apesar de gratuita e comprovadamente segura e eficaz, a imunização atingiu apenas 75% no ano passado, acentuando uma queda que vinha acontecendo desde 2015. Isso é muito grave. Por quê, pessoal? Porque as vacinas atrasadas do sarampo, da poliomielite, da tuberculose, podem fazer essas doenças voltar. A poliomielite pode voltar? Pode voltar sim, se a cobertura vacinal ficar muito baixa. Já pensaram a gente ter paralisia infantil de novo? Aqui no Brasil é possível sim, porque a cobertura está muito baixa. Tuberculose, a mesma coisa. Sarampo, cachumba, rubéola, a mesma coisa. Então, gente, olha, agora tá todo mundo usando máscara, tá dentro de casa ainda, né? Tá todo mundo, assim, alguns saindo, mas boa parte das pessoas está de máscara dentro de casa. Olha, na hora que essa pandemia começar, assim, a diminuir, as pessoas começarem a relaxar com orientação, né, das autoridades, o uso da máscara, com essa cobertura vacinal baixa do jeito que tá, é muito possível que essas doenças voltem com tudo. Segundo especialistas, a taxa ideal de cobertura deve ser superior a 90% para que seja efetiva. A pandemia de Covid-19 é apenas um dos fatores que explicam esses números. Esse problema também é resultado do desaparecimento de algumas doenças por conta da própria vacinação, que acaba gerando uma falsa sensação de segurança e, claro, da falta de campanhas educativas nos últimos anos. Não dá para a gente ignorar aqui que o Programa Nacional de Imunizações está há mais de 6 meses sem chefia. E isso em meio a uma pandemia. Só isso já explica muita coisa. É impossível você coordenar um programa nessa capilaridade que chegue a 5.570 municípios brasileiros sem uma coordenação, sem uma orientação única, porque cada um vai fazer de um jeito. Mas um dos motivos mais alarmantes é o movimento anti-vacina, que tem feito estragos em todo o mundo. Segundo Rosana Richman, infectologista e diretora do Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia, a desinformação é a principal causa da queda da cobertura vacinal. E ela diz: as pessoas, incluindo aí vários profissionais de saúde, desconhecem os calendários vacinais para adolescentes, gestantes, adultos, idosos e imunodeprimidos. Some-se a isso o desserviço criminoso prestado pelas fake news e eis o resultado desastroso que estamos vendo. Essas são as palavras de uma especialista no assunto. E eu tenho aqui no canal um outro vídeo que eu falo sobre a história das vacinas e sua importância para a saúde, especialmente no momento em que estamos vivendo. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá. A queda na cobertura vacinal das crianças já está causando estrago. Um exemplo disso é a volta do sarampo após a doença ter sido erradicada do país. Em 2016, a OMS, Organização Mundial de Saúde, havia conferido ao Brasil o certificado de erradicação da doença, o que é muito importante. Mas somente 3 anos depois, em 2019, o país perdeu a certificação ao registrar 20.901 casos da doença. E em 2020, pouco antes do começo da pandemia, foram confirmados 8.448 casos. Isso significa que estamos com circulação ativa do vírus do sarampo. Então, é preciso se vacinar contra ele sim. A proteção contra a doença está inclusa na vacina tríplice viral, que protege também contra cachumba e rubéola.
E ela é dada de forma gratuita em 2 doses pelo SUS, Sistema Único de Saúde, nos postos de saúde de todo o país. A primeira dose deve ser tomada quando a criança completa 1 ano de vida e a segunda 3 meses depois. Adultos devem receber um reforço desta vacina pelo menos uma vez. Crianças estão mais suscetíveis às doenças porque suas defesas imunológicas ainda são fracas. Por isso, quanto mais cedo for iniciada a vacinação na infância, mais cedo as crianças estarão protegidas. O vírus causador do sarampo é transmitido pelo ar e provoca sintomas como febre alta, mal-estar, tosse persistente, conjuntivite e manchas vermelhas pelo corpo, mas também pode provocar sequelas muito graves. Como ele ataca as células do sistema imunológico e reduz por um período longo as defesas do organismo, favorece a ocorrência de infecções secundárias que podem até levar à morte. O sarampo é uma doença grave e muito contagiosa. Ela é transmitida por meio de secreções expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. A vacina tríplice viral foi desenvolvida por Maurice Hilleman e introduzida no mercado em 1971 pela farmacêutica Merck. Mas as vacinas isoladas contra sarampo, cachumba e rubéola já tinham sido autorizadas em 1963, 67 e 69, respectivamente. Então, ninguém pode vir com a desculpa de ser algo experimental, porque não é. Já são mais de 50 anos de estudo e comprovações. Apesar disso, tem gente que insiste em negar toda e qualquer evidência científica, só para validar convicções pessoais. Bom, cada um realmente acredita no que quer, mas não quando isso pode colocar outras pessoas em risco, em especial as crianças, os próprios filhos. E é mau isso, porque essas pessoas, algumas das quais por motivos ideológicos, outras mal intencionadas mesmo, dão explicações bem simplificadas, que até parecem que tem uma certa lógica para quem não entende nada de medicina. Um absurdo total, né? Eu não conheço um médico que deixe de vacinar os próprios filhos. Né? Quem é mais velho aí deve se lembrar que até por volta dos anos 80, antes da popularização do PNI e das campanhas em massa em prol da vacinação infantil, era muito comum se reunir crianças não infectadas com crianças infectadas por sarampo ou catapora para que as que ainda não haviam pego essas doenças pudessem se contaminar e assim ficassem imunes ao produzir anticorpos. Mas só para ressaltar, isso foi lá atrás, cerca de 40, 50 anos atrás, quando não havia vacinação em massa, nem acesso fácil à informação em todos os grupos sociais. Então, era como as pessoas se viravam. Só que nós evoluímos, temos mais recursos, então precisamos ser mais conscientes, não é mesmo? Só que não. Inacreditavelmente, ainda tem gente hoje em dia que promove as chamadas festas do sarampo, na tentativa de criar imunidade em crianças sãs. E é isso mesmo, tem gente que acha que expor os filhos desta forma é mais seguro do que vaciná-los. Há algum tempo na Califórnia, nos Estados Unidos, essa moda de fazer as tais festas do sarampo chegou a tal ponto que as autoridades de saúde locais tiveram que intervir na situação. E só para contextualizar, todos os 50 estados americanos têm legislação que exige vacinas para as crianças. Porém, em 20 deles são aceitas exceções de famílias que não imunizam os filhos por motivos religiosos ou por alguma crença pessoal. A Califórnia, onde o hábito mais do que ultrapassado da festa do sarampo foi retomado, é um desses estados. E mesmo assim, as autoridades locais entraram em guerra contra as festas do sarampo, para você ver a que ponto as coisas chegaram. Eu tô indignado! Sempre lembrando aqui o que dizem os especialistas. A exposição intencional de crianças não vacinadas ao sarampo é muito arriscada, porque muitas delas podem desenvolver sintomas severos e sequelas graves, como eu já falei aqui. A doença é perigosa e pode até levar à morte. Então não se pode arriscar por uma crença já derrubada há tanto tempo pela ciência. É um risco, uma loteria. Não dá para saber se a doença virá leve ou se agravará. E por que arriscar? É uma cilada, filho. Então, a melhor e mais segura proteção é a vacina. Além de representar um risco irresponsável e desnecessário, a festa do sarampo pode contribuir para a propagação de um surto da doença,
Porque lembre-se de que o sarampo é transmitido por um vírus e ele circula pelo ar. Se ele não encontrar nenhuma barreira, ele vai se espalhar. Esse termo de falar que imunidade de rebanho para a doença, ele não tem sentido, porque eu estou falando que eu quero que a maioria da população adoeça, né? E para diminuir a circulação do vírus. Ora, se eu estou falando que a população vai adoecer, eu estou falando com risco de complicações e óbito, e não de proteção como a vacina. E antes que alguém levante o argumento de que vacinas causam autismo, digo logo que essa crença é o resultado de uma das mais absurdas fake news da história. E eu falo sobre isso no meu vídeo sobre vacinas, dá uma olhada lá. Lembrando que eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Mas só para contextualizar o assunto aqui, segundo a Autism Speaks, uma das principais organizações americanas que patrocina a pesquisa do autismo, abre aspas, durante os últimos 20 anos, extensos estudos procuraram por alguma relação entre as vacinas e o autismo. Os resultados foram claros. Vacinas não causam autismo. Nós pedimos que todas as crianças sejam vacinadas. Mais uma vez, palavras de especialistas. Então, vamos dar ouvidos a quem entende. Vacine suas crianças. E eu não estou aqui falando por falar. Falo porque eu também tenho um filho e procuro manter a carteirinha de vacinação dele em dia. E para isso, basta a gente ir em qualquer posto de saúde para conferir se está faltando alguma vacina ali do calendário na carteirinha dele. Pode acontecer da gente bobear e deixar passar alguma. Então, vale a pena conferir. A vacinação faz parte da infância de todos. De quem foi baixinho ontem. Vamos vacinar todos os baixinhos e baixinhas, Xuxa! E de quem é baixinho hoje. Com proteção, as doenças não voltarão. Mas eu estou aqui também como jornalista, trazendo informações para que você possa chegar às suas próprias conclusões e decisões. E se você ainda tiver alguma dúvida ou insegurança em relação a qualquer vacina, que pode acontecer, converse com um médico pediatra de sua confiança. Se a dúvida persistir, ouça vários especialistas. Pesquise em fontes confiáveis. Siga a ciência. Ponha todas as vacinas em dia. A gente tem que ter de novo no Brasil uma cobertura vacinal da qual a gente se orgulha, muito alta, como foi, né, antes da pandemia, tá bom? Bem antes da pandemia. Então a gente não pode deixar a peteca cair, pessoal. Vacinem seus filhos, tá bom? E pra hoje é o que tem. Já tomei sarampo, polio, rotavírus e BCG. Já tomei meningocócica e hepatite BTP. E tu com essa frescura aqui, que houve com você? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aqui o que você acha disso tudo. Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe se você gostou e ative o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!